e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a minha parte da fazenda, que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-o, e ponde-lhe um anel na sua mão, e as alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aleluia. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mata-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos por este seu irmão, porque este estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O texto que nós lemos, amados, faz parte da parábola que Jesus contou acerca do filho pródigo. E o que é uma parábola? Uma parábola é literalmente algo lançado ao lado de outra coisa. As parábolas de Jesus, elas eram histórias que foram colocadas ao lado de uma verdade, a fim de ilustrá-la. As suas parábolas eram auxiliares de ensinos e podem ser consideradas como analogias, como comparações, e elas são sempre inspiradas. Uma descrição comum de uma parábola é que ela é uma história terrena com um significado celestial. Baseado nisso, eu quero contar a você algumas coisas, algumas reflexões acerca dessa parábola que Jesus contou. Ele dizia que um pai tinha 2 filhos, e o mais moço pediu que lhe desse a parte da sua herança. E quando um filho pede ao pai
a parte da sua herança que ele é de direito. Esse filho está mostrando para o pai que ele não tem mais nenhuma consideração pelo seu pai. Ele está mostrando um certo desprezo ao seu pai. Porque o comum seria que quando o pai falecesse, a sua herança fosse dividida entre os seus filhos. Mas o filho pedindo ao pai uma herança, ainda estando o pai vivo, era sinal de desprezo. Era como se ele estivesse dizendo ao seu pai que para ele o seu pai já não importava mais. Para ele é como se o seu pai já estivesse morto. E Jesus conta que ao dividir a ele aquela parte da herança, ele pegou a sua parte e partiu para uma terra distante. E ali ele começou a gastar todo o seu dinheiro ao lado de falsos amigos, ao lado de meretrizes, vivendo de maneira dissoluta. Nos dias atuais não é muito diferente, amados. As pessoas estão na casa do Pai e eles começam a achar que o ambiente não está legal. Eles começam a ficar insatisfeitos com tudo que o Pai está proporcionando e eles começam a ambicionar as coisas que estão lá fora. Eles começam a desejar os prazeres do mundo. Isso acontece com muitas pessoas que estão na casa de Deus. Eles não estão satisfeitos com a presença do Espírito Santo. Eles não estão satisfeitos com as orientações, com o consolo, com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. E como aquele filho pródigo, eles também se vão. E Jesus diz que aquele jovem começou a gastar todo o seu dinheiro de maneira dissoluta. E quando ele não tinha mais o que gastar, ele começou a padecer necessidades naquela terra. Os amigos foram embora. Ele não tinha mais crédito na praça, porque ele não tinha como pagar as suas dívidas. E ele começa a procurar trabalho. E o único trabalho que ele encontrou era um trabalho muito humilhante. Ele que outrora era patrão, agora tem que se submeter a cuidar de porcos. Tem muitas pessoas que não valorizam, amados, a posição que eles estão na casa de Deus, na casa do Pai. Ser cristão, ser crente, amados, é privilégio. A cadeira mais almejada do nosso país é a cadeira presidencial. Mas eu quero dizer que ser cristão, ser um crente em Jesus, é você estar numa posição muito mais alta do que a cadeira presidencial. Porque o presidente da República, ele pode exercer autoridade sobre diversas personalidades aqui na Terra, sobre diversos poderes. Mas você exerce autoridade também no mundo espiritual. Os demônios têm que bater continência para aquele que serve a Deus. A Bíblia diz que Jesus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Os demônios respeitam. Uma certa vez o apóstolo Paulo, após ter passado numa cidade, e os jovens viram o ministério de Paulo na arte de expulsar demônios, de cura divina, e eles atentaram contra uma pessoa que estava endemoniada, dizendo àquela pessoa: olha, eu te expulso no nome do Jesus que Paulo está pregando aí. E o demônio virou para aqueles homens e disse assim: olha, eu conheço Jesus, eu sei também quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Paulo, ele tinha autoridade, aqueles jovens não. Amados, e aquele jovem, vivendo de uma maneira humilhante ali, ele lembrou-se da vida que levava na casa do seu pai. Ele disse: na casa do meu pai, os seus funcionários,
Eles têm uma vida boa, eles têm pão para comer. Aqui eu estou morrendo de fome. Eu vou levantar daqui e vou ir ter com meu pai. Eu vou pedir para que meu pai me aceite pelo menos como um escravo, como um empregado. Porque assim eu vou ter como sobreviver. Mesmo sabendo ele que não tinha mais o direito de exigir nada do seu pai. Porque o que era de direito ele já tinha desperdiçado. E aquele jovem levanta e já tinha feito ali na sua mente um discurso, já tinha preparado um discurso na sua mente. Mas diz a Bíblia que quando o pai avistou que ele estava vindo, ele correu, o abraçou e o beijou. E o jovem fez o seu discurso, ou começou a fazer o seu discurso, mas o pai o interrompeu e disse aos seus servos: busca lá a melhor roupa, o manto, vista ele com a melhor roupa. A Bíblia diz, amados, que Jesus nos vestiu com vestes espirituais. Quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, eles se sentiram nus, eles viram que estavam nus. O pecado traz essa nudez espiritual. E Deus matou um cordeiro e fez vestes de pele de cordeiro para Adão e Eva. E Jesus também nos vestiu com vestes de justiça. E o pai mandou que colocasse no dedo daquele jovem um anel familiar, mostrando para todos ali que ele estava sendo reintegrado novamente à família. O anel simbolizava autoridade, e ali todo mundo que olhasse para ele com aquele anel saberia que estava debaixo da autoridade dele, que ele estava novamente sendo reintegrado à família, que o seu pai o recebera novamente. Mandou que calçasse os seus pés com sandálias novas. Os empregados não tinham calçados, só os senhores que usavam os calçados. E a Bíblia diz que nós devemos manter os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Os pés calçados também fala de autoridade, fala sobre o caminhar, sobre os caminhos da santidade. É o que Deus espera que cada um de nós façamos. Então, ao retornar para a casa do Pai, ele recebeu um anel no seu dedo, ele recebeu umas vestes novas e calçado nos seus pés. E o Pai manda matar o bezerro cevado, aquele bezerro que era preparado para uma ocasião especial. E aquele momento para o pai era mais que especial. O seu filho estava de volta. E se alegraram ali, amados. Quando chegou o outro filho mais velho, ele mostrou-se indignado com a situação. Porque ele disse que o jovem tinha gastado todo o seu dinheiro e ele não queria mais a presença daquele outro irmão ali. Ele se mostrou muito ingrato. Porque quando o pai foi falar com ele, amado, ele começou a lançar em rosto. Ele começou a lançar que o pai era ingrato, que o pai não lhe dava nada. E o pai disse a ele: olha, tudo que é meu também é seu. Tem muita gente, amados, que passa 30, 40, 50 anos na casa de Deus, na casa do Pai. E não recebe e não faz uso dos dons espirituais que Deus deixou para todos nós. E ele, quando chega um filho pródigo que voltou para os braços do pai e começa ali a usufruir de todos os dons, todas as bênçãos, ele começa a ficar indignado, ele começa a difamar aquela pessoa. Mas os dons estão ali para todo mundo e ele está ali há tanto tempo, mas não faz uso. É o que o pai disse para aquele filho: tudo que é meu é seu. Você não usa, você não pega porque você não quer. E quantas pessoas estão desta forma, meus queridos? Quantas pessoas estão na casa de Deus com tantas bênçãos ali à disposição e eles não fazem uso dessas bênçãos. E quando chega alguém que começa a usufruir dessas bênçãos, eles começam a praguejar,
como os fariseus fizeram, né, naquela ocasião, porque o propósito de Jesus ter contado essa parábola foi porque ele estava comendo com os publicanos, com os pecadores, e os fariseus, quando viram aquilo, começaram a difamar. Que Jesus falava, que Jesus comia com pecadores, e Jesus mostrou para eles que o Pai tem a maior alegria quando um pecador se arrepende, quando um pecador está retornando para a casa do Pai. Coisa que eles não queriam fazer. Eles preferiam ficar de longe, ali com a sua arrogância, com o seu ego inchado, inflado. Mas enquanto isso, milhares de pecadores adentravam na casa do Pai e saíam abençoados, recebiam as bênçãos, os dons espirituais. Pedro e João, onde é que passavam, né, amados? Os milagres aconteciam, pessoas eram curadas, os mortos eram ressuscitados, pessoas se convertiam ao Evangelho, e os fariseus ficavam ali, amados, mordidos de inveja, porque eles se comportavam como o irmão mais velho. Eles não queriam entrar na casa do Pai e nem queriam deixar ninguém entrar. Eles estavam cada vez mais longe do Pai e achavam que estavam perto. Olha, meus queridos, Pai amoroso é Deus. O filho rebelde talvez seja você que está distante do caminho de Deus. Talvez seja você que por um momento desejou sair da presença do Pai e ir por caminhos valados, em busca de coisa nenhuma, de correr atrás de vento. Mas eu te digo que hoje é dia de você retornar para a casa do Pai. Não espere até amanhã. Volta hoje para a casa do Pai. O Pai te espera de braços abertos. Ele quer ter o prazer de abraçar você, de te vestir com a melhor roupa, de calçar os seus pés com o melhor calçado, de colocar um anel no seu dedo, te devolver a autoridade que você tinha com Ele. Ele quer preparar uma mesa, um banquete para você e te dar uma grande festa, porque o Pai é um Pai amoroso e Ele quer que todos os seus filhos estejam com Ele. Não seja como aquele filho hipócrita que não queria entrar porque ele estava se mordendo de inveja. Mas entre, porque o Pai te espera de braços abertos. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero imensamente agradecer a todos os que são inscritos no canal. A você, né, que chegou agora, que está assistindo esse vídeo. Eu quero também agradecer a você, pedir que você continue conosco. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe aí, fala para mais pessoas. Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Você está no canal Boas Novas Shalom. E esse que vos fala é Adriano Marcelo. E eu quero agradecer a todos. E a minha oração é que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Meu muito obrigado a todos. E amém.